A venda de prostitutas aqui é irrestrita mesmo, né? A cidade é o tempo todo vendendo prostituta. Eles compram prostitutas, assim, as casas praticamente são de exploradores sexuais. Eles ficaram com todas as casas da cidade, né? Antigamente os comércios aqui no sábado fechavam. Aí aos poucos eles foram modificando, sabe? Porque a venda de prostituta é diária, é o tempo todo. Em todo lugar eles estão parados fazendo comércio de prostituta. Ela fica na esquina como se estivesse atravessando a rua, conversando, né? E o explorador sexual, elas são exploradores sexuais, ó. Eles ficam sempre na espreita, né? Rodeando a prostituta. Aí a prostituta sempre de forma muito casual, sempre, ó. Roupas casuais, certo? Roupas casuais. Aí fica assim. Aí se você tá atravessando a rua também, né? Porque as prostitutas não se vestiam assim, como parecida com as mulheres tradicionais, não. Né? Sempre roupas muito curtas, muito... Então, se você fizer isso, pronto, já é o suficiente para ele acusar você de prostituta. Ó, tudo cafetão, todos eles. Todos eles exploradores sexuais, todos eles, ó. É uma máfia aqui. Eles dominaram quase todos esses prédios da cidade, são deles. E aí as casas antigas eram casas lindíssimas, casas históricas. Aí eles fizeram ou demolição, ou eles transformaram em comércio, ou eles dividem em vários cômodos, que é um cômodo pequeno, né? Um conjugadozinho, e eles alugam. Porque essas casas todas foram herdadas por prostitutas. E depois elas assinam e passam a propriedade para os cafetões. Eles são donos de todos os comércios da cidade, todas. A maioria dessas motos que circulam na cidade é para venda de prostituta. A maioria, e todas sósia. Essa aí é uma moça tradicional. Provavelmente a prostituta é a sósia dela. Esse é o grande complicador. Porque se a gente, por exemplo, se eu dirigisse carro, as prostitutas todas que se parecem comigo iriam dirigir carro. Algumas até dirigem, porque eu sou boa motorista. Fiz autoescola e tudo. Mas normalmente a diretriz dos exploradores sexuais para confundir. Porque ele quer ser dono de todas as aparências femininas na cidade. Mas é um controle assim, ele controla os filhos, ele controla os relacionamentos sexuais, ele controla as amizades, a carreira profissional dela, onde ela vai residir e os crimes que ela vai cometer também. Ele tem controle irrestrito sobre as prostitutas. E é exatamente o controle que ele não tem sobre as mulheres tradicionais. As mulheres tradicionais devem satisfação ao Estado democrático de direito, aos seus pais, quando vivos, no caso eu não tenho mais meus pais, certo, vivos, e devem satisfação, quando casadas, aos seus maridos, certo? Ele não, ele tem irrestrito domínio sobre a prostituta não pensa, quem pensa é ele. É uma relação de submissão irrestrita à pessoa dele. Não pode falar dele publicamente. Ele só pode ser apresentado na boca de prostituta com títulos tradicionais. Tipo assim, ele é um cara muito bacana, ele é um pai amoroso, um patrão muito bom, entendeu? Um empresário maravilhoso, ele me ajudou pra caramba. Essas são algumas falas das prostitutas em relação aos exploradores sexuais, certo? E as delegacias, as prostitutas estão entrando como policiais, muitas delas. Se você for denunciar ele, ela não acolhe, simula acolher a denúncia, cria uma circunstância de assassinato da mulher tradicional ou outras falas que tirem o crédito dela, a credibilidade da fala da mulher tradicional. E até livrar o cafetão daquela acusação. Não é oficializada nenhuma denúncia. E quando chega ele a ser denunciado publicamente, explorador sexual, central da bomba, isso é um dispositivo hipnótico em favor do Bolsonaro, certo? Que eles usam porque ele foi o criador da bomba, ele começou como Einstein. Isso para já persuadir os americanos, já para influência americana. O Bolsonaro foi uma criatura feita
para influenciar os americanos. Desde a época do exército, ele foi criado para isso. Ó, as prostitutas são todas vendidas em moto, na garupa de moto. Porque antigamente as moças da família tradicional, era muito comum quando elas tinham um namorado andar na garupa da moto dos namorados, ou quando era bicicleta também, entendeu? E aí, hoje, para imitar as mulheres tradicionais de outrora, eu não gosto de moto, dificilmente, eu andei só com meu pai e meu filho, mas assim, ó, eles vendem na garupa, entendeu? Então você não sabe, a garupa de programa também, tá? É vendido também na garupa da moto. Estou ensinando vocês o que é a cidade de Niterói, ela é doente, é criminosa e doente. Então, as moças tradicionais andavam na garupa do namorado, porque às vezes o namorado tinha uma moto, né? E eles iam pro cinema, passear. Era comum aqui na cidade. A cidade era só de famílias tradicionais. Aos poucos, eles foram observando e aí eles foram adequando as prostitutas a tudo que a mulher tradicional faz. Ou seja, para criar confusão. E com as vestes também, porque as prostitutas aqui no Brasil eram quase seminuas. Vestes de prostituta mesmo, você identificava só de olhar. E aí eles foram educando as prostitutas a se vestirem e se comportar no trânsito social parecido com as mulheres tradicionais, exatamente para criar a confusão. Eles criam a confusão de inteiro. Por exemplo, essa é uma mulher tradicional, está na garupa, no carona. As prostitutas são vendidas no carona do carro. Então você não sabe quem é a esposa e quem é a prostituta. Dessa forma, ele cria uma unicidade, como se todas as mulheres da cidade pertencessem a ele e fossem coniventes com ele e admiradoras da pessoa dele. Ele cria uma forma de venda irrestrita. Então, ele me vende como prostituta nessa cidade. Ele fez isso vários anos. A minha mãe, ele colocou como cafetina minha mesmo. Porque é comum a prostituta aqui andar ao lado de uma cafetina. Então, era sempre uma prostituta com a minha aparência, com uma cafetina com a aparência da minha mãe. Ou seja, o objetivo dele é confundir. Ele não quer que as pessoas saibam quem é a mulher tradicional honesta e quem é a prostituta. O objetivo evidente dele é esse. E é exatamente onde a sociedade e o Estado devem impedir ele. Entendeu? Ele não quer que as pessoas distinguam. Ah, não, aquela ali é a mulher decente. Não tem nada a ver com esse cafetão. Certo? E para piorar a nossa situação, as sósias, para piorar a situação, as sósias são parecidas com a gente, feitas com material genético nosso. Exatamente porque ele passou a roubar material genético das mulheres tradicionais e ele insemina nessas meninas. Muitas meninas aqui no Brasil são raptadas com 13, 14 anos. Um ventre de uma mulher pode conter até 10 fetos. Ou seja, ele pode inseminar até 10 novas prostitutas para ele. Com 13 anos, ele está aplicando hormônio, elas ficam com o corpo de mulheres de 20 anos, 18 anos, e ele com 13 anos ele já tem centenas de prostitutas para vender. Tudo com identidade falsa, de 20 anos, 18 anos, todas com 13 anos. Ele faz isso muito. E ele usa o material genético da nossa própria família, nos consultórios. Nos consultórios que as mulheres foram fazer exames ginecológicos, mulheres de família tradicional, nos consultórios ginecológicos, eles roubaram o material genético. Então, você tem uma filha, imediatamente ele cria uma prostituta. Em 13 anos, ele já tem uma concorrente da tua filha e do teu filho. 13, 12 anos. Ou seja, ele se torna competitivo dessa forma, porque ele cria clones da família tradicional. Clones. E ele joga logo no comércio. Ele joga logo no comércio e estampa, deixa os homens verem bastante a nossa aparência, para os homens associar a nossa aparência a uma aparência de prostituta. E os nossos gestos, jeito de vestir. Eu tenho uma vestimenta que ela já vem de séculos. Ela foi se ajustando, se acomodando às sociedades atuais, certo?
Mas é uma veste que você vê a minha dignidade na minha veste. Você vê a minha dignidade na forma de eu andar, na forma de eu conversar com as pessoas, na forma de proceder socialmente. Você vê, enxerga a minha dignidade, certo? Então ele foi adestrando as prostitutas a se vestirem e tem o caimento de roupa igual o meu no corpo delas. O objetivo dele sempre foi fazer da minha pessoa uma imagem de prostituta na cidade. Como ele não pôde me obrigar à prostituição, nem a minha família, ele fez sósias para me trazer embaraços sociais, para me complicar socialmente. Todo o objetivo dele sempre foi me ridicularizar e me complicar socialmente. Aí estão os meus inimigos, tudo explorador sexual e prostituta. São vagabundos, ficam assim. As empresas deles são todas de fachada e lavagem de dinheiro. Entrando gente para comprar e não entrando, ele vai vender. E outra coisa também, ele quebra os comerciantes tradicionais para ele se tornar único no mercado. Entendeu? Então ele cria único, ele se torna único em todas as modalidades profissionais de comércio, porque ele se instrui naquela especialidade profissional, abre o comércio, que não tem intuito de desenvolver o país, por isso que não desenvolve, entendeu? Porque ele ali vai lavar dinheiro do mundo todo, de criminosos do mundo inteiro. É um perigo. E quando a gente entra nos comércios dele, ó, já vai saindo, esse é o carro deles, ó. Todos têm carros muito caros, entendeu? Então ele complica a gente socialmente, mas complica muito, porque a nossa fala, a nossa postura não tem nada a ver com a prostituição. Sequer fazemos amizade com eles. Eles foram adequando também a aparência deles, muitos deles se adequaram à aparência dele com a aparência de homens tradicionais. E quando eles se apresentam às mulheres tradicionais, se apresentam como pai de família, pessoas tradicionais, honestas. É assim que eles se apresentam, para enganar a mulher. No meio do relacionamento, eles criam discórdias para criar a circunstância de passional, porque o objetivo dele é prejudicar a mulher tradicional, honesta, porque nós somos opositoras ao negócio dele. Ele lava dinheiro, muito dinheiro. Às vezes o comércio não vende nada. Mas aí o faturamento está vindo de onde? Certo? Foi um comércio que eu trabalhei, não vendia nada. Mas é tudo com carro picape, casa de praia, viagem para Nova York, e a gente fica sem entender, certo? Esse estereótipo de loja vazia, completamente vazia, certo? E eles desfrutando de altos padrões de vida. Vende droga, eles vendem drogas. Sabota nossos filhos nas escolas, só nega informação nas escolas para os nossos filhos não terem um bom desenvolvimento intelectual. Eu sofri isso, minha mãe sofreu isso, meu filho sofreu isso, para a gente não ter um bom desempenho intelectual, certo? Sabota nossa imagem pública junto aos homens tradicionais, porque os homens tradicionais do Brasil sempre foram apoio para as mulheres tradicionais, e ele sempre foi opositor à nossa pessoa. Ele nunca teve oportunidade de fazer o que eles estão fazendo agora. Eles nunca puderam chegar perto das mulheres tradicionais, nunca puderam entrar nas nossas casas, na nossa família, e muito menos contrair relacionamento. Eles passaram a fazer isso a partir de agora, porque eles começaram a enganar as mulheres tradicionais, dizendo ser trabalhadores comuns. As mulheres eram iludidas e se casavam com eles. Depois eles internavam as mulheres no sanatório, depois eles botavam as mulheres loucas ou matavam elas de doença. Certo? Eles entram na nossa vida fingindo ser homens tradicionais. Eles omitem a condição de cafetão. E elas, nas faculdades e escolas, elas contraem amizade com as mulheres tradicionais, se fingindo de moças de família. Elas não dizem pra gente que são prostitutas. É lógico que uma mulher tradicional, a gente foi criado no Brasil com um ditado: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Nossas famílias todas tradicionais usavam esse ditado. Isso é conhecido no Brasil. Esse ditado, eu fui criada
com esse ditado. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Anda com prostituta, é prostituta, até você desfazer o engano. Então, toda mulher tradicional evita ter amizade com ela. Por quê? Porque não quer ficar mal falada. Se o meu alvo é um homem tradicional, para amizade, para relacionamento, uma fama dessa dificulta para mim. Certo? Nenhuma mulher nunca gostou desse cafetão. Nunca! Meu avô expulsou uma cafetina de casa, que queria sair com a minha tia. Isso era comum no Brasil. De repente, a Rede Globo começou a apresentar eles como pessoas muito dignas, muito honestas e omitindo a condição deles de cafetão e prostituta. E trazendo para eles uma popularidade absurda que veio a repercutir na política brasileira. Porque com essa popularidade eles se tornam vereadores, eles se tornam senadores e até presidentes. E ninguém sabe que eles são envolvidos com a cafetinagem de prostituição. Empresa de fachada e lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Se você está lavando dinheiro, obviamente esse dinheiro vem de fonte ilícita. Contra o Estado. Ninguém lava dinheiro limpo. Se ele está lavando dinheiro é porque o dinheiro é sujo. Aí o quê? Morte de policial, venda de de seres humanos para estudos em laboratório, rapto de criança. E essas prostitutas, elas são coniventes com eles irrestritamente, coisa que nós mulheres tradicionais não somos. Até se a gente é empregada na loja dele, a gente está vendo que a coisa está errada, a gente vai denunciar. Eu fui denunciar as lojas americanas. Quando eu descobri a prostituição dentro da loja americana, eu fui na 76 denunciar. Ele contrata a gente no sistema de Arapuca e elas não falam nada da situação pra gente, tá? Engana a gente no comércio. Não fala que ali é lugar de prostituição, não fala que ele é cafetão. É uma fidelidade a esse cafetão que eu fiquei assustada. Assustada. Porque eu acredito que isso deve ocorrer até nos relacionamentos que elas se casam com os homens e tudo mais. Porque nas lojas eu vi, elas não denunciam eles. Elas não falam pra gente, você sabe que isso aqui é lugar de prostituição? Você sabe que eu sou prostituta? Não. Ela finge ser uma moça tradicional. Uma profissional comum. Ele contrata a gente para colocar a gente em cilada dentro das empresas dele, mas é cilada. E para nos desqualificar de forma que a gente não possa mais atuar no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho no Brasil hoje está sendo de forma irrestrita só para prostituta. A maioria dos comércios só trabalham com prostituta, porque é uma modalidade profissional que nenhuma mulher de família honesta faz. Eu não vou ser vendedora e me prostituir. Eu estou sendo educada com o cliente porque eu sou educada. A minha natureza é uma boa educação. Mas a minha educação não é para seduzir homem, para ainda fazer esse miserável ficar rico. Ainda pior, ainda seduzir para esse miserável ficar com esses carros aí, viajando para a Europa, certo? Educando os filhos deles nas melhores escolas, tudo com casa fora do Brasil. Agora você vê se eu vou tirar o dinheiro de um homem que trabalhou o mês todo honestamente para esse miserável se exibir de empresário bem-sucedido na cidade. Você acha que alguma mulher tradicional vai fazer isso? Nenhuma! Se eu vou casar com um homem rico, o bem é para mim e para os meus filhos. Não é para favorecer um desgraçado desse. Nem a minha aversão a prostituta, exploradores sexuais, até a minha aversão à pessoa deles e da minha família, eles tentaram omitir, trazendo aspectos de prostituição para a minha vida, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu fui fazer exame de corpo de delito. Eu tive que mostrar minhas partes íntimas para esse desgraçado. Ele tinha feito sósias minhas que saíram com a cidade toda. Veste a mesma roupa minha, penteia o mesmo cabelo. O homem já está à base de droga, já está lá com álcool na cabeça, achando que está comigo, porque me viu atravessando a rua, entendeu? Me viu, aí não atribui a mulher bonita a mais a família tradicional, todas são dele. Então, se ele vê uma mulher bem apresentável, ele vai perguntar para esse miserável. E esse miserável vai endossar o engano. Ele vai dizer que nós somos prostituta e vai mandar a sósia. É isso que ele faz.
Ele está me perseguindo há mais de 20 anos nessa cidade sem parar, com sósias minhas em todo lugar, vendendo prostituta com aparência minha em todos os lugares. É o que ele está fazendo, mas eu não sou a única vítima. Ele faz isso com todas as mulheres do Brasil. Ele vende todas as mulheres do Brasil como prostituta. Ele vende fora do Brasil e dentro do Brasil. Como se no Brasil não existisse mulheres tradicionais, só hipócritas. Que a prostituta dele fala de família, fala de religião, fala de igreja e é tudo hipócrita. Ele está trazendo esse aspecto de hipocrisia para as mulheres tradicionais. É o que eu tenho dizendo, são criminosos da lavagem de dinheiro, da prostituição, de assassinato de pessoas, de rapto de pessoas. Tá aí, ó, prostituta dele, todos eles aí, os comércios dele, pro Brasil todo ver. O que é Niterói?